Estamos aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal de Realeza, na presença dos policiais rodoviários Leonardo Eringer e Luiz Kerr, para falar sobre fiscalização de licenciamento de veículo. Leonardo, como é que funciona essa fiscalização na prática? Ronaldo, na prática, é solicitado ao condutor do veículo a apresentação dos documentos de porte obrigatório, que é a CNH e o documento do veículo. A partir dali, com o CRLV em mãos, nós constatamos ali o licenciamento quitado do ano. A partir daí, a gente confere via sistema. Hoje em dia tem muita fraude, então a gente confere via sistema e constata o licenciamento que está daquele veículo naquele momento. Perfeito. É uma dúvida muito comum que acontece, Luiz, em relação a justamente esse porte dos documentos. Ouve-se falar que hoje em dia não é mais obrigatório portar. Como é que funciona isso? Na verdade, o porte do documento ainda é obrigatório. Porém, na hipótese do condutor não apresentar, não estar com ele em mãos, a CNH ou o documento do veículo, é possível sim, a PRF, se tiver consulta em sistema, se tiver consulta à rede no local, a gente consegue realizar a fiscalização apenas pelos nossos sistemas. Porém, no caso de haver uma fiscalização onde não há internet, no caso é obrigatório e tem infração no caso do condutor não estar portando. Então, só para esclarecer, o porte do documento continua sendo exigido pelo Código de Trânsito e o condutor só não vai ser autuado caso seja possível realizar a consulta via sistema. E no caso do licenciamento do veículo não estar em dia, não estar com o licenciamento que deveria estar daquele ano, quais são as consequências, Leonardo? Bom, Ronaldo, ainda é previsto no Código de Trânsito a multa gravíssima, vai ter que pagar a multa gravíssima e ter o veículo retido. Então ele é removido daquele local e é levado a um depósito credenciado até que o licenciamento seja regularizado. É muito comum a gente ouvir na internet pessoas afirmando que o veículo não pode mais ser apreendido. Você confirma isso, Luiz Kerr? Realmente, a questão da apreensão ela foi extinta desde 2015. Porém, a remoção, como a medida administrativa pelo veículo não estar licenciado, continua valendo. Então, no caso, o veículo vai ser guinchado e ser recolhido ao pátio. E por que acontece, às vezes, a pessoa pagar ali na hora, seja o IPVA que está atrasado, a multa que está pendente, e o veículo ainda assim não ser liberado? Então, Ronaldo, infelizmente, o sistema Detran e bancos ainda não estão preparados para isso. Alguns estados a gente percebe que quando a pessoa paga com os bancos conveniados, costuma virar ali a ser dada baixa no débito. Mas nem sempre o Detran gera ali o licenciamento de imediato naquele momento. O que acontece é que a gente já viu em prática que os estados do Espírito Santo e São Paulo às vezes têm virado dentro dos bancos conveniados. E então a gente ainda depende dessa comunicação via sistema. E o que é exigido na fiscalização da PRF por força de lei é o licenciamento em dia e não o pagamento dos impostos. Isso significa que não adianta nada ele te apresentar os comprovantes de que pagou. O que é fiscalizado é o licenciamento. E você disse que o estado de Espírito Santo e Rio de Janeiro? Espírito Santo e São Paulo, o Detran já está conseguindo fazer uma comunicação direta com o sistema bancário que pagando, se as pendências forem só aquelas, já licencia lá na hora. Ainda assim, me permanece uma dúvida. A pessoa chegou ali em condição de infração. No momento que você abordou ela estava com licenciamento vencido. Se ela fizer o pagamento ali na hora e o Detran dela tiver essa ligação direta e já constar o licenciamento via sistema, ela vai deixar de ser multada? Não, infelizmente não, porque ela cometeu a infração. A infração foi flagrada e ela regularizou a infração. Ela ter regularizado a infração, ela consegue liberar o seu veículo e não ter a remoção ali prevista. Perfeito. Então, se porventura o seu Detran, Espírito Santo, São Paulo, conforme ele já disse que tem feito essa comunicação imediatamente, constar ali o licenciamento do veículo, você não vai deixar de ser multado, porque quando você chegou você estava em condição de infração, mas você vai deixar de ter o seu veículo levado ao pátio, que já deixa de ser um transtorno gigantesco, né? Outra coisa muito comum é a pessoa pensar assim, paguei o IPVA, paguei as multas de trânsito, paguei o SPVAT, não tem mais nenhum débito, mas o veículo ainda não é licenciado. O que mais poderia ser um impedimento para o veículo estar licenciado, Luiz? Bom, ainda existem as questões administrativas em relação ao veículo. Por exemplo, a realização do recall ela é obrigatória e se o usuário não representa a montadora, pode ser inserida uma restrição no veículo, assim como também a restrição imposta pela PRF. Um exemplo, o indivíduo é fiscalizado em determinado local e o policial ele dá um prazo para que ele possa regularizar, desde que o veículo ofereça condições de segurança para a rodovia. Então, no caso, se ele não representar o veículo no prazo estipulado,
isso também pode gerar uma restrição que vai ser enviada ao Detran do Estado. Excelente, muito bem explicado. Então, pelo que eu entendi, tem outras pendências. Recall, o cara deixou de atender o chamamento da fabricante para poder reparar um dano em série, isso lança um impedimento do licenciamento do veículo, não é só o pagamento do PVA. E as restrições administrativas da PRF, às vezes o PRF te parou, liberou porque o que estava irregular não chegava a oferecer grande risco, eu só vou lançar uma restrição aqui no sistema, você vai lá, corrige o que está irregular e apresenta esse veículo em qualquer posto da PRF no Brasil, tá certo? E teve até um dia desse, alguém me perguntou, eu posso apresentar em qualquer órgão? Eu disse, não, tem que ser da PRF. Se a restrição foi lançada pela PRF, é qualquer órgão, ou qualquer posto da PRF no Brasil. E essa apresentação poderia ser feita, inclusive, numa viatura que esteja à margem da via fazendo fiscalização? Sim, é possível sim, essa reapresentação para vistoria de regularização de infração, em qualquer lugar, em qualquer PRF de serviço, ele pode resolver essa situação aí. E, inclusive, Ronaldo, é bom aproveitar a oportunidade e deixar claro que às vezes a pessoa é flagrada com a infração ali naquele momento e é dado prazo para regularização, muita gente acredita que não é lavrado nenhuma autuação, ele acha que não tem multa. Então, que fique bem claro, tem a multa da infração. Às vezes uma película que precisou ser trocada, uma lâmpada que precisou ser trocada, aquilo ali a pessoa vai regularizar a medida administrativa ali, não vai sofrer a medida administrativa de retenção do veículo, vai apresentar novamente o veículo, aquela autuação, aquela multa vai chegar, e se ela descumprir aquele prazo que o policial determinou, aí tem uma nova autuação que é referente à desobediência. Então essa sim que ele deixa de tomar se ele apresentar dentro do prazo. Excelentes esclarecimentos. Então, para quem teve uma restrição pela PRF, mediante uma fiscalização, regularize e apresente o veículo regularizado, mesmo numa viatura da PRF que esteja em fiscalização ou num posto que você estiver passando por ali, para baixar essa restrição do sistema, porque senão você pode tomar outra multa por desobediência e ainda ter o problema do seu veículo não ser licenciado. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Luiz, pelas explicações. PRF sempre trazendo informações muito importantes para nós.